Boa noite, pessoal. Graça e paz, mais um dia reunidos aqui para conhecermos mais de Deus através deste estudo. Eu gostaria agora que você fechasse os seus olhos para fazermos uma oração. Amém? Ó Deus Pai, nós te louvamos e te agradecemos e te pedimos, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor perdoe os nossos pecados, meu Pai. Transforma o nosso coração, Espírito Santo de Deus. Transforme através da tua palavra, através deste ensino, transforme os nossos corações e que a nossa vida se encaixe naquilo que o Senhor tem nos ensinado dia após dia. Também te pedimos, ó Pai, que a tua mão esteja sobre a vida de todos, cuidando e abra os nossos ouvidos espirituais para recebermos o verdadeiro alimento que é a tua palavra. Amém. Amém, pessoal. Hoje e já na reta final do estudo bíblico, hoje nós falaremos sobre uma epístola, a epístola de Tiago. Só recapitulando que Tiago, além de Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro e Judas são epístolas gerais. O que significa isso? Que elas são bem abrangentes, elas não foram escritas para um público específico, como a de Coríntios, onde nós estudamos muito a questão cultural para nós entendermos aquilo que o autor estava ensinando. E essa é uma epístola muito prática, que se aplica no dia a dia das nossas vidas. Nós podemos dar para ela o nome como o livro da fé e obras. E é necessário na vida, no caminhar cristão, é necessário um equilíbrio entre a fé e obras. Você não pode ter fé sem obras e não pode ter obras sem fé. Então você precisa entender isso, ter a fé e colocá-la em prática. E todas as ações, principalmente aquelas pessoas gostam de fazer obras, todos os tipos de obra, caridade, obras sociais, você tem que ter no teu coração o verdadeiro princípio, a verdadeira motivação, que é engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Este é um livro muito prático, como eu já disse, pode ser aplicado diariamente na sua vida, na minha vida, e ele é muito parecido como o livro de Provérbios do Antigo Testamento, e aqui ele fala muito também sobre a busca da sabedoria e a busca da sabedoria de Deus. Amém? E nessa noite, baseado nesse livro, eu gostaria de trazer dois ensinos para você e que estes ensinos encontrem morada no seu coração e dê frutos para a honra e glória de Jesus Cristo. Amém? O primeiro ensino, e é basicamente uma circunstância especial desse livro, naquela época, na igreja primitiva, que começou ali depois de Pentecoste, foi disseminada pelos apóstolos e principalmente por Paulo, mas também por outros. Basicamente, as pessoas que logo se converteram eram os próprios judeus, em sua grande maioria. E como nós já aprendemos aqui no Antigo Testamento, o judaísmo ele tinha muitos rituais, muitas etapas. Um dos rituais era a purificação das mãos, a lavagem das mãos, por exemplo. E é uma religião muito legalista, muito fundamentada nas leis de Deus, nos rituais, nos processos, assim dizendo. E quando as pessoas se convertiam, entregavam a sua vida para Cristo, elas abriam mão de tudo isso, mas no sentido oposto, ou seja, elas encaravam porque elas eram agora de Cristo, salvas por Jesus Cristo, elas não precisavam de nenhuma lei para guiar as suas vidas. Só importava crer, mais nada, não precisava de obras, não precisava de um ritual específico para o caminhar cristão. E isso apresenta um pouco de risco para com o caminhar cristão, porque a liberdade sem lei ela é perigosa, ela pode até se tornar num gnosticismo cristão. Luiz, não estou entendendo muito o que você está falando. Vamos ler alguns versículos, alguns resumos de alguns versículos e eu dou um contexto maior. Amém? Então nós vimos que em Gálatas 5:1, né, a Bíblia diz e as pessoas dizem que
ou melhor, a palavra de Deus diz que as pessoas foram chamadas para a liberdade, ou seja, elas não estavam presas naquelas leis, principalmente quando nós estudamos o livro de Levítico, nós vimos diversas leis, só que quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, a gente não está preso naquela lei especificamente. Em Gálatas 5,13 nós vemos, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ponto. Chegamos aqui no X da questão. Não é porque agora nós somos livres em Cristo, nós podemos ter liberdade para dar vontade da nossa carne, ou seja, para pecar, e eu já estressei muito sobre esse tema de pecado, já dei alguns exemplos nas outras aulas, eu não vou repetir. E agora nós vemos aqui em Tiago 1,25, ainda sob a lei perfeita que traz a liberdade, ou seja, tem uma lei perfeita que traz a liberdade, ela não foi apagada, ela não foi extinta, e basicamente a lei é não peque, e tudo o que nós temos que fazer para não pecar. Em resumo, é isso. Tiago 2,8 diz: a lei real, ame o seu próximo como Jesus nos amou. Esse é o princípio, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como Jesus nos amou. E quando a gente ama o próximo, muita coisa é trabalhada no nosso coração. Por exemplo, a humildade, a vaidade. Por quê? Às vezes eu vou amar o próximo como Jesus me amou, e às vezes o próximo ele não vai nos retribuir. Isso é uma característica da raça humana, né? O humano, o ser humano, ele sempre espera algo, algum retorno quando você faz algum bem. Mas saiba, quando você faz um bem, quando você ama o próximo, você tem que fazer isso com a motivação correta, que é o quê? Agradar o nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu dar um exemplo para isso, né? Um exemplo prático para o nosso dia. Responder o bem com o bem é humano, ou seja, uma pessoa faz um bem para mim e eu faço um bem para ela. Isso é humano. Responder o bem com o mal, isso é diabólico, ou seja, alguém me fez um bem e eu faço mal para essa pessoa. Isso não é de Deus, isso é de Satanás. Agora, e aqui é o princípio do cristianismo, quando nós fazemos algo que agrada a Deus, estas obras que Deus espera de nós. Quando eu retribuo o mal com amor, isso é divino. Ou seja, alguém fez um mal para mim, mas eu só retribuo com o amor de Deus para essa pessoa. Isto é uma verdadeira obra e isso trabalha o nosso coração, trabalha o nosso ego, trabalha a nossa vaidade. E é isso que Deus espera de nós. Amém? E no último versículo, né, Tiago 2 fala que precisa existir um equilíbrio entre fé e obras. Nós vemos pessoas fazendo diversas obras, diversas caridades. Isso é lindo. Mas se não tiver fé envolvida, se não tiver o propósito de Deus envolvido, se esta obra de caridade, por exemplo, não for para engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, está errado. Como também está errado se posicionar como uma pessoa que ora muito, que jejua muito, que lê muito a Bíblia, que estuda, mas não pratica a palavra de Deus, que é o amor pelo próximo, é o amor pela vida, é o amor pelo órfão, é o amor pela viúva, é o amor pelos necessitados, é o amor pelos oprimidos. É um pouco disso que Tiago faz. Então eu queria te encorajar nessa noite a você encontrar um ponto de equilíbrio entre a fé e as obras. Você tem que ter um ponto de equilíbrio entre a tua fé. Se você fala, se você declara que Jesus é o teu Senhor, se você foi batizado, se você crê na salvação de Jesus, saiba que tem, dentro deste contexto precisa estar a obras, porque não tem como amar a Deus acima de todas as coisas e não amar o próximo. Uma coisa liga a outra, uma coisa gera a outra. Amém? Então que você busque, através do direcionamento do Espírito Santo de Deus, um ponto de equilíbrio. Também não adianta muito você ir para as ruas, ajudar as pessoas e esquecer da palavra de Deus, esquecer do seu tempo de comunhão com Deus, do seu tempo de oração, do seu tempo de jejum. Muitas pessoas também, quando fazem muita caridade, gostam de, como eu posso dizer, de mostrar,
demais isso para outras pessoas. Cuidado com essa prática, porque isso mexe com o ego, isso mexe com vaidade, muitas vezes rouba a glória de Deus para o Senhor. Se você é uma pessoa que você acredita no Espírito Santo de Deus, se você é cheia do Espírito Santo de Deus, saiba que o papel do Espírito Santo de Deus que habita em nós é o quê? Levar a glória para Jesus Cristo. Então faça todos os seus projetos de ajuda ao próximo, sempre pensando, sempre com a motivação correta, que é levar a glória para Jesus Cristo. Porque quando a glória vai para Jesus Cristo, ele cuida de tudo, ele cuida de tudo ao seu redor. Eu também encorajo a você, se você não tem no teu coração uma vontade de ajudar o próximo, de fazer obras, ore e jejue para que o Espírito Santo de Deus aqueça o teu coração, amém? Agora, se você é uma pessoa que gosta de fazer muito, quer fazer muito, eu também aconselho a você, antes de iniciar, ore e jejue para ver se realmente isso é um plano que Deus tem para a sua vida, amém? Vou dar um exemplo para isso, um testemunho de algo grande que Deus fez na minha vida, na minha vida da minha esposa. Logo, quando começou a pandemia, o nosso filho Luca ainda era muito pequenininho, todos nós sabemos que os comércios fecharam aqui na nossa cidade e muitas pessoas de rua foram impactadas por falta de alimentos, porque restaurantes fecharam, as pessoas não estavam mais na rua, ou seja, não tinha aquela pessoa que pagava um almoço, até mesmo os donos dos restaurantes doavam comida para as pessoas que estavam em situação vulnerável. E a minha esposa, ela queria ir para a rua, ela queria ajudar as pessoas, ela queria distribuir comida. Só que no começo da pandemia, nós não sabíamos que tipo de vírus que era esse, qual que era o impacto, nós só escutávamos pessoas morrendo toda hora, e a minha esposa com um problema de pulmão muito grave, que ela tem até hoje, nós preferimos não ir para a rua, porque nós não sabíamos como lidar com essa situação. Mas nós decidimos num dia, né, iniciar um propósito de oração onde todos os dias à noite, num determinado horário, nós parávamos tudo o que a gente estava fazendo para juntos orarmos e intercedermos por essas pessoas que estavam em situação vulnerável, para nós edificarmos a nossa fé, para nós conversarmos com Deus através de oração em línguas, e algo extraordinário aconteceu. Um amigo meu, que eu não conversava há muito tempo, que não é nem da nossa igreja, ele me ligou e fez uma doação de centenas de cestas básicas. Veja só o agir de Deus. Dessa situação, Deus queria que a gente orasse e intercedesse, e ele mandou doação de cestas básicas para depois nós distribuirmos. E a lição que eu tiro de tudo isso, quando você for fazer um projeto para engrandecer o nome de Deus ou qualquer outro projeto, mas saiba que os projetos, independente de qual situação, pessoais, profissionais ou ministeriais, todos eles têm que ser para engrandecer o nome do Senhor. Voltando aqui, quando você tiver um projeto, ore e jejue e busque o direcionamento de Deus, porque Deus sabe o que é o certo, o que Ele tem para a tua vida. Amém? Então, fechando essa parte, eu encorajo você a buscar este equilíbrio. Se você não gosta muito de obras, ou não tem o costume, ore, busque o Espírito Santo para que Ele aqueça isso no seu coração, para você completar ou complementar a tua fé. Amém? Agora, se você faz isso de constantemente, eu encorajo você a sempre buscar o direcionamento de Deus, de como fazer a melhor forma de fazer. Discernimento de espírito é fundamental para a boa obra de Deus. Agora vamos para o segundo ensinamento, amém? Falando um pouco agora do segundo ensino, a nossa meta, a meta de um filho de Deus é buscar a perfeição, é buscar a maturidade da fé. E quando isso está em falta em nós, o que nós temos que fazer é pedir para Deus por sabedoria, por ajuda. Mas existem alguns obstáculos para nós atingirmos a nossa meta de perfeição em Cristo. E qual que é esse obstáculo? A mente dividida. Anote isso. A mente dividida que nós encontramos em Tiago 1:8, que significa o duo psique. Então existem duas forças motivacionais em nós que tentam nos controlar. Muitas pessoas, esse é um ensino muito importante
da fé cristã, que tem que ser a nossa base. Muitas pessoas lembram do livro de Tiago, da Epístola de Tiago, como a fé sem obras é morta, mas aqui ele trata de um tema muito mais profundo e importante nesse livro, que é a mente dividida e o perigo que tem uma mente dividida. Vamos rapidamente passar por alguns versículos aqui para termos base nisso que nós estamos estudando agora, Tiago 1, 6 e 7. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Aqui ele fala, faz uma introdução para pedir sabedoria, para pedir essas coisas para Deus com fé. Nunca duvide da sua fé, porque se uma oração ela é feita de forma duvidosa, saiba que ela não vai acontecer. O próximo, a oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de quem? De um justo. E quem que é um justo? Aquele que busca a santidade em Deus, busca a justiça de Deus para a sua vida. A oração de quem não anda em santidade, ela não é poderosa nem eficaz, mas de um justo que se arrepende, que busca dia após dia essa maturidade, esta oração é forte, essa oração é poderosa e eficaz. Veja agora onde nós entramos em Tiago 1:8 sobre a mente dividida. E alguém que tem a mente dividida é instável em tudo o que faz. Luiz, o que é uma mente dividida? Uma mente dividida é uma mente que deseja o pecado e deseja as coisas de Deus. Tiago 4:1. De onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Ou seja, a natureza do homem é uma natureza que tem a mente dividida. E por causa dessa mente dividida, tudo que ruim que acontece é derivada dela. Verso 2 de Tiago 4. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não têm porque não pedem. Versículo 3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. E termina essa sessão dizendo: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Então, resumidamente, tudo o impulso de coisas erradas. Aqui ele fala de guerras, aqui ele fala de coisas maiores que às vezes não estão ao nosso alcance, né? Mas nós podemos trazer isso para a nossa vida, para o nosso cotidiano, né? O que está em nosso coração está gerando conflito com a nossa família, está gerando conflito com alguém, está amando mais as coisas do mundo do que propriamente ter uma vida reta e justa aos olhos de Deus, está amando mais ao dinheiro, está amando mais ao poder, essas coisas que estão governando a sua vida, é isso que está falando, né? As pessoas estão vivendo mais para viverem os seus prazeres da mente, do coração e não viver aquilo dos prazeres de Deus. E aí Deus fala que tudo isso, todos esses amores, né, nos fazem tornar inimigos de Deus se nós tivermos. Então, que o nosso coração esteja escutando menos essa voz que nos afasta de Deus e escutando mais o Espírito de Deus. E eu vou compartilhar aqui alguns exemplos de uma mente dividida, né? E tudo isso, esses exemplos vêm da Bíblia, vêm da palavra de Deus, e nós encontramos em Tiago 2:1, 2. Meus irmãos, como podem afirmar que têm fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo se mostram favorecimento a algumas pessoas? Veja, acepção de pessoas Deus abomina. C. Por exemplo, alguém chegar a uma de suas reuniões vestido com roupas elegantes e usando joias caras, e também entrar um pobre com roupas sujas. Então ele fala a comparação de uma pessoa, de um ser humano que faz acepção de pessoas, que ele favorece aquelas pessoas importantes, com poder, bem vestidas, com dinheiro, e desfavorecem ou não se importam com as pessoas que têm são pobres ou estão com roupas sujas. A acepção de pessoas, uma mente dividida. Esta não é uma mente de Cristo. Cristo não tolera disso. Cristo não gosta disso. Isso é um exemplo de uma pessoa com uma mente dividida. Outro exemplo. Tiago 3, 9 e 10. Às vezes,
louva nosso Senhor e Pai e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isto não está certo. Aqui é outra questão de acepção de pessoas, de julgamento, de carregar a espada da condenação. Tem pessoas que têm um costume de abençoar e com a mesma boca amaldiçoar e amaldiçoar aquelas pessoas que são filhas de Deus. Isso é um coração dividido, isto é uma mente dividida. Da boca do Filho de Deus, da boca de uma pessoa que é filho de Deus, que foi lavada pelo sangue de Cristo, que foi regenerada pelo Espírito Santo de Deus, não pode sair maldição, só pode sair palavras que edificam, palavras de bênção. Isso é uma mente dividida. Quando uma pessoa se encontra nessa situação, é uma mente dividida e é uma mente dividida, é uma mente inimiga de Deus. E uma resposta agora, eu gostaria que você guardasse essa resposta em teu coração e colocasse ela em prática dia após dia. Tiago 4, de 7 a 8. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm mente dividida. Então aqui é, submetam-se a Deus, obedeça a Bíblia, a palavra de Deus. Resistam à tentação do diabo, porque ele fugirá. Da mesma forma que Jesus Cristo no deserto aqui, talvez o exemplo mais claro que nós temos na Bíblia e que nós temos que colocar em prática foi a tentação de Jesus no deserto. Jesus foi batizado nas águas, Jesus estava cheio do Espírito Santo de Deus, ele foi levado pelo Espírito de Santo de Deus para o deserto e lá ele jejuou e foi tentado. Foram três tentações, desculpe, tentações poderosas. Só que Jesus combateu recitando a palavra de Deus. E o que aconteceu ao final da terceira, quando Jesus Cristo perseverou, ficou firme, não caiu na tentação do diabo, ele foi embora. Então, se você estiver passando por alguma tentação, resista, persevere, porque ele fugirá de vocês. Amém? Aproxime-se de Deus. Luiz, como eu me aproximo de Deus? Oração, Bíblia, jejum, indo nos cultos, congregando, convivendo com os irmãos da fé, e isso você está se aproximando de Deus, e ele aproximará de você. E no final, essa lição fala: lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração. O que, que é? Arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se. É isso que significa, né? Todos nós que temos a mente dividida. Não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. A mente dividida é mais comum na vida das pessoas que nós podemos imaginar. E a única forma de viver, de não termos uma mente dividida, é passarmos mais tempo com as coisas ligadas a Deus. Passe mais tempo. Não ocupe a sua mente com coisas que não te edificam. Ocupe a sua mente com coisas que te edificam. Oração, Bíblia, pregação, convívio com os irmãos, igreja. Pense nas coisas do alto, fazendo obras para ajudar o próximo. Pense nas coisas do alto para diminuir o tempo livre que divide a nossa mente. Amém? Eu gostaria de terminar a aula de hoje com uma oração e mais uma vez que você busque este equilíbrio entre fé e obras e que você busque no Senhor como não ter uma mente dividida, porque uma mente dividida é o princípio de coisas ruins em nossas vidas, mas glória a Deus que nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos a Bíblia, nós temos a palavra de Deus para nos ensinar essas coisas e para nós corrigirmos as nossas vidas, limpando a nossa mente, tendo uma única mente, que é a mente de Cristo. Amém? Feche seus olhos, abra o teu coração. Ó Deus Pai, eu te louvo e te agradeço pela vida de cada pessoa que está nos assistindo nessa noite. Em primeiro lugar, nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, aqueça em nossos corações uma vontade de servir,
o próximo e também aqueça o nosso coração, meu Pai, que a gente sempre busque esta vontade, esta resposta, esse direcionamento através de oração, através de jejum, para que a gente escute a tua voz, meu Pai. Nós queremos te servir, mas nós queremos fazer da forma que te agrada, da forma que o Senhor quer e tem para nós. E também te pedimos, Pai, em nome de Jesus, perdão pela nossa mente dividida. Perdão, meu Pai, porque muitas vezes nós nos alimentamos muito mais de coisas que não estão relacionadas com o teu reino. Então te pedimos perdão e nós fazemos um compromisso, um voto contigo nessa noite, ó Senhor, que nós buscaremos cada vez mais ter uma mente simplesmente e totalmente voltada para as coisas do teu reino, meu Pai. Nós não estamos falando de religião, não, nós estamos falando do teu reino, Senhor. É isso que nós buscamos, é isso que nós queremos e também te pedimos ajuda. Derrame sabedoria em nós para discernirmos quando a nossa mente está dividida, para que a gente ajuste isso e viva uma única vida, que tenhamos uma única mente que é voltada para ti, Jesus Cristo. E é em teu nome que nós agradecemos tudo que o Senhor fará. Amém. Amém, queridos. Tenha uma boa noite, cheia da presença de Deus. Que Deus abençoe muito a tua vida, que te proteja de doenças. Talvez pessoas que estão me assistindo nessa noite estão com problemas respiratórios. Em nome de Jesus, cura, meu Pai. Em nome de Jesus, cura o pulmão, cura a laringe. Elimine todo o muco, elimine todo o catarro, elimine toda a indisposição do nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe e até a próxima terça-feira.